Pessoal, vamos dar início à correção das nossas atividades referente ao assunto de análise combinatória, né? Que nós iniciamos nesse segundo bimestre. Vamos começar pelo processo de contagem, né? E o princípio multiplicativo. Querendo lembrar a vocês que o campo de estudo que desenvolve métodos para fazer contagem de forma eficiente de número de elementos de um conjunto é chamado de análise combinatória. Esse assunto ele pode ser aplicado nas mais diversas situações, como na química, né, ao se investigar a possível união entre átomos, ou no esporte, por exemplo, também, ao se montar uma tabela de campeonatos, na criação de senhas, né, de números, como de placas de carro, como vocês viram naqueles slides, né, que demonstrava alguns exemplos, nos números dos nossos documentos, números de telefone, enfim. Então, todo o processo que envolve contagem, ele é estudado e analisado dentro desse assunto, tá certo? Então, nesses exercícios que vocês resolveram, tem algumas situações, né, que recaem em problemas de contagem. Então, nós vamos começar a corrigi-las, tá certo? A primeira questão que tinha lá no livro de vocês era essa daqui, que é uma questão bem simples, né? Acredito que ninguém teve dúvida. E diz o seguinte: com 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho, quantas opções de pratos diferentes de macarronada podem ser preparados? Então, a gente poderia aqui fazer uma distribuição, né? Como se fosse uma árvore de possibilidades, né? E aí a gente montando as possibilidades que existem, ou simplesmente trabalharmos com o processo, né, de contagem, o processo multiplicativo. Então, se são 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho, simplesmente teremos 3 vezes 2, que é igual a 6 possibilidades. Muito simples, né? Segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: uma pessoa quer viajar de uma cidade A para uma cidade C, passando pela cidade B. Então, ela quer de A para C e passa pela cidade B. As cidades A e B estão ligadas por 3 estradas, né? Tá aí distribuídas. E as cidades B e C estão ligadas por 4 estradas. De quantos modos diferentes se pode fazer o percurso A, B, C? Então, foi que ele disse: de A para B, essas estradas aí estão interligadas, né? Essas cidades, quer dizer, estão interligadas por 3 estradas. Então, aqui nós vamos ter 3 possibilidades, né? De B para C, ele já diz que essas 2 cidades estão ligadas por 4 estradas. Então, temos aqui 4 possibilidades. O que nós vamos fazer agora? Ver todas essas possibilidades, ou seja, 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, eles têm 12 modos diferentes para fazer esse percurso. Questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: 12 cavalos participam de uma corrida. Se nenhum pode ganhar mais de um prêmio, de quantas maneiras podem ser distribuídos o primeiro e o segundo prêmio? Então, ó, para o primeiro prêmio, quantos cavalos no total nós temos? 12 cavalos que participam,
né, dessa corrida. Então, para o primeiro prêmio, 12. E no caso, para o segundo prêmio, nós vamos retirar o que já ganhou o primeiro prêmio, que foi um dos 12, sobraram quantos? 11. E aí, vamos trabalhar com o nosso processo multiplicativo. 12 vezes 11 vai ser igual a 132 maneiras de distribuição, né, desses prêmios, tá? Agora, questão 4. Na questão 4, ele diz o seguinte: quantos são os números de 4 algarismos? Então, se um número tem 4 algarismos, né, ele está distribuído dessa forma. Quantos são os algarismos que existem? 10, né? Começando por 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 9. Então, nós temos um total de 10 algarismos, tá? Então, se eu quero um número com 4 dígitos, eu não posso começar por 0, porque se eu começo por 0, então o número não vai ter 4 algarismos, só vai ter 3, né? Porque o 0 à esquerda de qualquer algarismo, ele não vale nada. Então, aqui eu vou ter, dos 10 algarismos que existem, para o meu primeiro algarismo aqui, eu só não vou poder colocar o 0. Então, se são 10, aqui eu só vou ter 9 possibilidades, porque o 0 eu estou excluindo desse primeiro ponto. Mas aí, para qualquer um outro desse, eu posso colocar os 10 algarismos, qualquer um deles, né? Então, aqui eu vou ter 9 possibilidades para o primeiro algarismo. Aqui eu vou ter as 10 possibilidades, aqui mais 10 e aqui mais 10, né? Porque eu posso colocar qualquer número aqui entre os 10, qualquer número aqui entre os 10 e aqui também. E aí, só a gente multiplicar. 9 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 9. Temos 3 zeros, só repeti-los. Então, nós vamos ter 9.000 números com 4 algarismos, certo? E aí, nós temos as 4 primeiras questões resolvidas. Vamos para a quinta questão. Vamos lá. Na nossa quinta questão, vocês têm aqui a distribuição de 5 livros, tá? E ele quer saber de quantas maneiras distintas podemos colocar esses 5 livros lado a lado em uma prateleira. Lado a lado. Então, são 5 livros, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nessa primeira posição aqui, eu posso escolher qualquer um desses 5 livros e colocar aqui. Na segunda posição, já tem um aqui, então só vai restar 4 livros para me escolher e colocar vizinho dele. Consequentemente, na terceira posição, eu já coloquei 2 livros aqui, então aqui só vai restar 3 possibilidades, né? 3 livros para me escolher. Na sequência, aqui 2 e na sequência, aqui 1, tá? Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, vamos ter aqui 120 maneiras, né, de distribuir esses livros lado a lado. Questão 6. Na minha questão 6, ele já está falando de senhas, tá? A senha de acesso de um site
é composta de 4 letras distintas, seguidas de 3 algarismos distintos. 4 letras e 3 algarismos. Ó, 4 letras, tá? E 3 algarismos distintos. Algarismos. A primeira letra não pode ser Z. Então, a primeira letra não pode ser Z. E o primeiro algarismo não pode ser 0. Então, vamos excluir dos algarismos o 0. Vamos excluir das letras, no caso, né? De todas as letras, vamos excluir o Z. Quantas diferentes senhas de acesso a esse site podem ser criados? Então, nós vamos pensar o seguinte. Quantas letras existem no nosso alfabeto? 26 letras, né? Quantos algarismos nós sabemos que existem? 10. E aí, nós vamos pensar o seguinte. Nas letras, ele apenas afirmou que não pode ter a letra Z. No caso, na primeira posição, né? Então, das 26, só vai restar 25 letras para me escolher e colocar aqui, né? 25. Então, eu já sei que aqui eu tenho 25 possibilidades. Aqui, na minha segunda posição, eu posso colocar o Z, né? Então, vai restar quantas letras? Das 26, eu coloquei 1 aqui, né? Qualquer letra, eu coloquei menos o Z. Por isso que eu coloquei aqui 25 possibilidades. Aqui na minha segunda posição, eu não vou ter mais as 26 possibilidades, né? Eu só vou ter 25, porque uma letra já está aqui. 25 possibilidades. Como eu já coloquei 2 letras aqui, ó, uma aqui e uma aqui, na minha terceira posição, eu só vou ter quantas letras? 24 para me escolher. 24 letras diferentes. E aqui eu vou ter quantas? 23. Então, ó, são essas aí possibilidades que eu tenho de escolha para as letras dentro dessas 4 posições, certo? Uma coisa que eu não falei no início. Tem aqui uma palavrinha, ó, que a gente pode destacar, que ele falou aqui, ó, distintas. A palavra distintas, né? E distintos, algarismos distintos, letras distintas, quer dizer que não podem ser repetidas. Ou seja, a letra que eu coloquei aqui, eu não posso repetir aqui. Aqui eu coloquei aqui, eu não posso repetir aqui, e assim sucessivamente com os algarismos também. Por isso que a gente foi, ó, diminuindo aqui. Porque a letrinha que eu coloquei numa posição, eu já excluo, não coloco na outra. O número que eu coloquei numa posição, eu excluo e não coloco na outra posição, certo? Aqui, ó, nos números, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, dos 10 algarismos, eu não posso colocar o 0 aqui, nessa posição. Então, dos 10 só vai restar 9, tá? Aqui eu posso colocar o 0, né? Posso colocar o 0 aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte, dos 10 algarismos, eu coloquei 1 aqui. Vai restar quantos para me colocar nessa posição? 9. Como aqui eu já coloquei um algarismo, outro algarismo, só me restou quantas? 8 possibilidades de escolha. E aí, como a senha é a junção de todas essas letras e algarismos, né? Ou seja, vão ter 7, né? 4 letras e 3 algarismos. Vão ter 7 dígitos essa senha, tá? Então, a gente vai multiplicar tudo. Ou seja, 25 vezes 25, vezes 24, vezes 23, vezes 9, vezes 9, vezes 8. Multiplicando tudo isso, minha gente, vocês vão fazer aí, né? Ou já fizeram. E aí, nós vamos ter esse número enorme aqui, ó.
223.560.000 possibilidades, né, diferentes de senha. Né, diferentes senhas de acesso a esse site. Ok? Então, só fazer as continhas com muito cuidado, né? E vocês terão aí o resultado. Esse resultado é enorme, tá? Questão 7. Na questão 7, ele pede para você calcular quantos números de 3 dígitos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, ele deu duas possibilidades. Na letra A, a gente pode repetir, tá? Os algarismos. E na letra B, não podem ser repetidos. Então, vamos lá. Lembrando, ó, números de 3 dígitos, tá? Letra A, um número com 3 dígitos. Eu não posso começar com 0, porque se eu começar com 0, o número não vai ter 3 dígitos, só vai ter 2, né? Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos aqui. Eu excluo o 0 para a primeira posição, então só vai me restar 5 possibilidades de escolha, né? Já aqui eu posso colocar 0, qualquer outro, né? Porque os elementos não podem ser repetidos. Inclusive, o que eu coloquei aqui, eu posso repetir aqui, né? Então, eu vou ter aqui 6 possibilidades, que eu posso colocar todos e posso repetir. E aqui eu também vou ter 6 possibilidades. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 180. Então, eu vou ter 180 números. Na letra B, ele diz que não podem ser repetidos, né? Ou seja, tem que ser números de 3 dígitos, né? Só que com algarismos distintos. Então, mais uma vez, vamos lá, 3 dígitos. Não posso colocar o 0 na minha primeira posição, tá? Então, aqui só vai me restar 5 possibilidades dos 6. O valor que eu coloquei aqui, o número, o algarismo que eu coloquei aqui, eu não posso repetir na minha segunda posição, né? Então, já coloquei aqui 1 dos 6, menos o 0, claro. Então, aqui vai me restar quantas? 5 possibilidades, né? Porque aqui eu posso colocar o 0. E aqui, como eu já coloquei 2 algarismos, então, dos 6, só vai me restar quantos? 4, né? Resultado, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100 números. E tá aqui o resultado, tá?